Você já parou para pensar que nas aulas de matemática do ensino básico, diversas afirmações feitas não são justificadas? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste vídeo veremos algumas indagações na matemática do ensino básico. Atenção! Neste vídeo levantaremos as questões, mas as respostas? As respostas serão dadas nos próximos. O que são os números reais? Mais especificamente, supondo já conhecidos os números racionais e somente os números racionais, o que são os números reais? Os números reais são a união dos irracionais aos racionais. Mas o que são estes tais números irracionais? São os números reais não racionais? Observe que as duas respostas dadas causam uma redundância. Quando se diz que os números reais são a união dos irracionais aos racionais, indiretamente, está se dizendo que para conhecer os números reais, precisa-se antes conhecer os irracionais. Entretanto, quando se diz que os irracionais são os reais não racionais, indiretamente, está se dizendo que para conhecer os números irracionais, precisa-se antes conhecer os reais. Desta forma, a menos que um dos dois conjuntos seja definido antes de forma independente do outro, as duas afirmações anteriores não definem nenhum nem o outro. Número irracional é aquele que não pode ser escrito como razão entre dois números inteiros. Número irracional é aquele que possui representação decimal infinita não periódica. Mas o que é um número que não pode ser escrito como razão entre dois números inteiros? O que é um número que possui representação decimal infinita não periódica? Por que os números irracionais possuem representação decimal infinita não periódica? Por que os números racionais possuem representação decimal finita ou periódica? Existem mais números racionais ou irracionais? Quantos números irracionais existem? Que exemplos de números irracionais você consegue dar? Raiz de 2? Raiz de 3? Pi? O número de Euler? Agora, que exemplos de números racionais você consegue dar que não seja raiz de um número racional, nem o π, nem o número de Euler? Pensou no φ, o número de ouro? Ou no raiz de 2 mais e? Ou no 2π? Que exemplos de números racionais você consegue dar que não seja raiz de um número racional, nem o π, nem o número de Euler, nem nenhuma combinação aritmética entre estes, ou qualquer número racional? Por que o π e o número de Euler são irracionais? Por que o número π é irracional? Por que o π não pode ser escrito como razão entre dois números inteiros? Por que nenhuma divisão entre números inteiros é igual a π? Antes disso, o que é o número π? A razão entre o comprimento de um círculo pelo seu diâmetro, qualquer que seja o círculo? Mas por que a divisão do comprimento de um círculo pelo seu diâmetro tem sempre o mesmo resultado independente do círculo? Antes disso, como se calcula o comprimento de uma linha não reta? O comprimento de um círculo, por exemplo. Dizer apenas que o comprimento de círculo é o π vezes o diâmetro e que o π é o comprimento dividido pelo diâmetro é mais uma vez um pensamento circular. Falando em comprimento de círculo, dado um círculo de raio 1 centrado na origem, o seno de um número real positivo θ menor que 2π é a ordenada do ponto P no círculo, tal que o comprimento do arco de círculo entre os pontos 1, 0 e P é igual a θ, e o cosseno de θ é a abscissa do mesmo ponto P. O que são as funções seno e cosseno? Como o seno e o cosseno de um número θ depende do arco de círculo cujo comprimento é θ, as funções seno e cosseno só estão bem definidas quando o comprimento de arco de círculo está bem definido. Por que o número de Euler é irracional? Por que o número de Euler não pode ser escrito como razão entre dois números inteiros? Por que nenhuma divisão entre números inteiros é igual ao número de Euler? Antes disso, o que é o número de Euler? A base do logaritmo natural. Mas o que é a base do logaritmo natural? O que é logaritmo? Logaritmo é a inversa da função exponencial. Mas o que é uma função exponencial? É uma função que leva cada número real x numa potência de expoente x? Dessa forma, numa função exponencial, a imagem de cada x real é uma potência a elevado a x. Mas quando x é um número irracional, o que é a elevado a x?
O que são potências de expoentes irracionais? Quando o expoente é um número natural n, então a elevado a n significa o produto de n fatores todos iguais a a. A elevado a zero é, por definição, igual a 1. Quando o expoente é menos n, sendo n um número natural, então a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Quando o expoente é p sobre q, sendo p um inteiro qualquer e q um número natural, então a elevado a p sobre q é a raiz q-ésima de a elevado a p. E quando x é um número irracional, o que é a elevado a x? Por exemplo, o que é 2 elevado a π? O que é 3 elevado a raiz de 5? Como o domínio de uma função exponencial é todo o conjunto dos números reais, com certeza a elevado a x existe, mesmo quando x é um número irracional. Mas o que é a elevado a x neste caso? Nos próximos vídeos, responderemos estas e muitas outras indagações.